Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal e dando sequência na nossa primeira semana especial de fim de ano. Hoje eu conto pra vocês um caso que aconteceu no ano de 2015, numa cidade até então tranquila nos Estados Unidos. Esse caso é muito parecido com outro que eu já trouxe, também envolve uma jovem, e a gente pode dizer que o caso dessa garota de hoje, ele começou antes do seu desaparecimento. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se inscreve, deixa o like no vídeo e também ativa o sininho de notificações. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Abby Etepek. Abby Jane Etepek nasceu no dia 31 de março de 1997, em Little Rock, Arkansas, filha de Lori e Peter. Desde jovem, ela se interessou por moda e criou um hobby por cosmetologia. Ela sempre morou na mesma cidade. Aos 18 anos, estava prestes a concluir o ensino médio quando sua vida passou por algumas mudanças importantes. Ela começou a frequentar uma nova escola, fez novos amigos e conseguiu um novo emprego. O comportamento da jovem mudou muito nesse momento, que era mais ou menos início de 2015, e a sua mãe, que se casou novamente, ela não aceitou isso e o seu padrasto também não. Ela tinha algumas atitudes que não eram bem-vindas dentro de casa. Nessa época ela já tinha um carro, então ela achava que tinha o direito de ficar até tarde nas festas, não respeitava esse limite que a mãe colocava, dizendo que ela tinha que chegar um pouco mais cedo em casa. Então todo esse comportamento que não era assim antes, ela não era uma jovem assim, mas devido a tudo que aconteceu na vida dela, ela começou nessa mudança. Chegou num ponto que a mãe, junto com o padrasto, conversaram com a jovem e disseram que se ela não mudasse, poderia procurar outra casa para morar, e foi o que ela fez. Abby começou a mudar principalmente depois de iniciar um relacionamento. A sua mãe não aceitava o relacionamento da filha, ela acreditava que o garoto a estava mudando e ela começou a ter comportamentos parecidos com o dele. Depois de sair da casa da mãe, a jovem passou um tempo na casa dos seus avós, na casa de amigos e com seu irmão mais velho chamado Trevor. Uma das amigas de Abby disse que ela estava passando por algum problema, já que diversas vezes ela pegava o carro e dirigia nas rodovias sem destino e algo dentro da Abby não estava certo e ela não sabia como resolver, e essa sua amiga também não sabia como ajudar. Em outubro de 2015, ela praticamente não frequentava mais as aulas e no dia 24 ela mandou uma mensagem para o seu padrasto e disse que foi abusada sexualmente por 4 homens em uma festa que ela foi na noite anterior. Para piorar, ela disse que o ato foi gravado por um celular. Nessa festa em que ela foi sozinha. Sua amiga Danielle, que morava com ela na época, não compareceu à festa porque não conhecia as pessoas. Ela pediu ao seu padrasto chamado Michael que ele a levasse na delegacia para dar o seu depoimento. Ele combinou que iria com ela e estava tudo certo. Mais tarde, Abby passou um tempo na casa dos seus avós, perto das 20 horas, ela se despediu deles e depois disse que precisava se encontrar com o seu padrasto, mas que logo voltaria para dormir com eles. Ela nunca se encontrou com o padrasto, sua mãe ficou preocupada, ligou diversas vezes para ela, mas ela não atendeu. Michael acredita que Abby foi sozinha atrás dos homens que a abusaram naquela noite, por isso que ela não respondeu. A Abby ficou um bom tempo sem falar com seus familiares, até que no dia seguinte, que era um domingo, lá por umas 4 horas da tarde, ela telefonou para o seu irmão Trevor e ela disse apenas que fez besteira antes da ligação ser interrompida. O Trevor, ele percebeu que o comportamento da irmã na ligação não estava normal, provavelmente ela estava passando por alguma coisa, ela não falava coisas com muito sentido, mas ele não sabia onde a irmã estava, ela não foi capaz de dizer, porque ele iria de encontro a ela para ajudar, para saber o que estava acontecendo, e ela simplesmente desligou a ligação e não se comunicou com mais ninguém. Quando a família de Abby não conseguiu mais falar com ela, eles foram até a polícia para denunciar o seu desaparecimento, mas a polícia disse à família que não teria permissão para registrar uma denúncia de desaparecimento, tendo que esperar 12 horas, atrasando ainda mais a investigação. A família decidiu espalhar cartazes pela cidade e iniciaram as buscas por ela por conta própria.
própria. Muitas pessoas da cidade ajudaram nas buscas pela Abby, já que o pessoal ali se conhecia, sabia dela, sabia o que estava acontecendo, então todo mundo ali resolveu ajudar. A polícia depois também entrou no caso ali, iniciou as primeiras investigações, até que num dia, duas amigas da família estavam passando por um parque que tem na cidade e elas sentiram um cheiro muito ruim, mas muito ruim mesmo, e aquele cheiro chamou muito a atenção, parecia alguma coisa podre. Então elas decidiram ir até a polícia e contar, né, o que viram, o que sentiram até naquele momento, porque de ver elas não viram nada, elas só sentiram o cheiro. Então foram até a polícia, contaram que foram até o parque e tal, e a polícia, eles foram lá, deram apenas uma olhada e falaram: olha, a gente já passou com os cães farejadores por essa região aqui, os cães não sentiram nenhum cheiro, então provavelmente algum animal morreu e é esse o cheiro que vocês estão sentindo. E eles não deram muita importância para essa pista, que depois foi muito importante. Uma semana depois do desaparecimento de Abby, seu carro foi encontrado estacionado no Shelamont Park. O carro estava com um tanque de gasolina vazio e a bateria descarregada. Dentro do carro estavam as chaves do carro, o telefone, a bolsa, remédios, e o que mais preocupou a sua mãe foi o estado da maquiagem da Abby. A Abby sonhava em ser uma cosmetologista, trabalhar nessa área, então ela cuidava muito das suas maquiagens, e o pote ali, a embalagem onde estava a maquiagem, estava completamente destruída, e a mãe sentiu naquele momento que alguma coisa aconteceu com a sua filha, porque com certeza ela não deixaria a maquiagem dela dessa forma. Esse parque onde o carro dela estava estacionado foi o mesmo parque onde aquelas moças amigas da família passaram e sentiram um mau cheiro, então tinha algum ali de que talvez o corpo dela estivesse por lá. A polícia fez uma série de buscas, utilizou cães farejadores novamente para ver se eles encontravam alguma coisa, voluntários também participaram, mas naquele momento ninguém encontrou nada no parque, apenas o carro e mais nenhuma pista. O tempo passou e a polícia não tinha nenhuma pista. O caso se tornou muito famoso na cidade e se espalhou pelo mundo, com muitas pessoas interessadas em saber o que aconteceu com a Abby. Infelizmente, muitas pessoas com más intenções ligavam para os pais de Abby dizendo que estavam com a jovem e queriam o resgate, queriam dinheiro. Todas as ligações que a família recebeu foram falsas. Um novo detetive pegou o caso e resolveu investigar mais a fundo no parque onde o carro dela foi encontrado. Bem perto do local onde o carro foi encontrado, havia um tubo de drenagem. Como choveu muito nos dias depois do desaparecimento dela, esse tubo não foi investigado e o detetive teorizou que o seu corpo poderia estar ali. O FBI foi contatado e eles trouxeram sua equipe de recuperação de evidências para ajudar na busca. Para entrar profundamente no tubo de drenagem foi necessário um equipamento pesado, incluindo escavadeiras. O detetive estava certo. Os restos mortais de Abby foram recuperados em 22 de maio de 2018. A família ficou extremamente decepcionada com a polícia porque eles não se importaram muito com a jovem, não fizeram a busca necessária que era para ter feito. Eles receberam aquela informação de duas mulheres que passaram no parque, sentiram um cheiro e ficavam muito perto desses tubos, mas a polícia não olhou dentro dos tubos e o corpo dela estava ali. Se eles tivessem olhado antes, provavelmente o caso teria outra solução, seria concluído muito mais rápido, porque nós teríamos mais evidências por ali do que depois, que só em 2018, praticamente 2 anos e meio que ela desapareceu. Então foi um tempo muito grande e, é claro, muitas evidências foram perdidas. Um legista analisou os restos mortais, mas a causa da morte não foi divulgada porque se trata de um caso de homicídio ainda investigado. A família contratou um detetive particular e encontrou mensagens no celular da Abby em que ela ameaça um dos homens que a abusou, dizendo que daria queixa na polícia. A última ligação que a Abby fez para o seu irmão, ela diz que fez bagunça. Muitos acreditam que os homens ficaram revoltados quando ela disse que iria à polícia e foram atrás dela e a mataram. A polícia nunca identificou esses homens e eles nunca foram acusados do abuso sexual. Eles também nunca investigaram as ligações e as mensagens. Na noite do dia 24 de outubro, ligações foram feitas para a polícia de Little Rock do seu celular. Cada ligação durou cerca de 1 minuto.
A família acredita que essas ligações foram feitas pela própria Abby para falar sobre o abuso sexual com a polícia. Essas ligações não estavam registradas no departamento de polícia de Little Rock e a própria polícia diz que nunca recebeu ligações sobre esse caso de abuso sexual, ou que ela entrou em contato com eles para falar sobre isso. Nós não sabemos o conteúdo dessas ligações, o que ela falou com a polícia naquela noite, se ela falou realmente sobre o abuso ou se ela estava numa situação de perigo, mas o que é muito estranho nesse caso é que a polícia não tem registrado nada, então aí mostra mais um erro da polícia nesse caso. Quando ela desapareceu, muitas teorias apareceram. Algumas pessoas acreditaram que ela fugiu da cidade, que ela queria mudar de vida. Outras pessoas acreditaram que ela cometeu suicídio por causa de tudo que aconteceu. Outras falaram até de que ela foi sequestrada e era mantida como escrava sexual. Mas depois que o corpo dela foi encontrado, todas essas teorias foram descartadas. E uma que apareceu foi de um serial killer na região, já que nós não temos nenhum suspeito nesse caso. É um caso assim que aconteceu, mas a polícia, né, não tem pista, não tem nada para dizer, ou pelo menos uma pessoa que seja suspeita não tem nada, então alguns acreditaram que poderia ser obra de um serial killer. Eu pesquisei aqui na internet sobre esse parque, sobre a cidade, para ver se tem alguns outros casos não resolvidos na região e eu não encontrei nada, principalmente quando eu procurei pelo nome do parque para ver se aconteceu algum caso parecido por lá e nada. O único que é falado é o dela, então é uma teoria essa de um serial killer, mas não é a teoria mais forte que nós temos nesse caso. Infelizmente, na cidade tem muita atividade ilegal e também algumas gangues, e algumas pessoas acreditam que talvez a Abby ela se envolveu com uma dessas pessoas e por algum motivo eles tiraram a vida dela naquela noite. Talvez ela se envolveu com drogas, alguma coisa nesse estilo, com algum traficante que resolveu tirar a vida dela naquela noite, uma dívida de drogas, algo nesse estilo. Então também é mais uma teoria que nós temos. A teoria mais forte nesse caso é de que os 4 homens, ou pelo menos um deles, tem algum envolvimento na morte da Abby, algum desses homens que abusou sexualmente dela naquele dia. Eles têm um motivo para cometer o crime e foram as últimas pessoas que falaram com ela sem ser a sua família. Em 2017, antes do corpo de Abby ter sido encontrado, os policiais descartaram esses 4 homens como suspeitos e nunca revelaram suas identidades. Depois que os restos mortais foram encontrados, a polícia disse que eles eram agora suspeitos no caso. Em uma postagem no site Reddit, uma pessoa disse que tem informações sobre o caso e disse que um dos acusados de estupro é filho de policial. Isso nunca foi confirmado, é apenas um rumor, mas também é bem interessante e que isso explica muita coisa. A família, as pessoas da cidade, todo mundo reclama da polícia porque o trabalho deles não foi certo, não foi competente. Eles simplesmente fizeram uma investigação, investigaram mais ou menos. Não tem as ligações daquela noite que ela falou com a polícia, não tem praticamente nada. Demoraram muito tempo para encontrar os restos mortais dela, que estavam num local muito óbvio. E algumas pessoas acreditam que tem alguém grande envolvido, como o filho de algum policial. Então, seu pai ali está, né, abafando o caso, escondendo as coisas, enfim, para, é claro, o filho dele não ser pego. Isso, infelizmente, é comum, acontece de a polícia estar envolvida em um caso criminal, mas lembrando que é apenas uma teoria, isso nunca foi confirmado. Um novo investigador foi designado para o caso em outubro de 2021. A família de Abby não desistiu e procura por justiça por ela. Seu irmão Trevor morreu aos 35 anos devido a um ataque cardíaco. Sua mãe acredita que ele não suportou perder a irmã. A mãe ainda disse que o Trevor visitou vários estados atrás de pistas que ajudassem no caso de sua irmã. Ele estava muito focado naquilo, ele queria a justiça por ela e infelizmente ele morreu muito jovem. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso sem solução e que mostra a incompetência da polícia, que nem no caso da Kathleen Roberts, que eu trouxe há poucos dias aqui para vocês, que também a polícia não deu muita importância, também era de uma jovem, que nem nesse aqui, tinha 18, lá tinha 20 ou 21, então é mais um caso que a gente
vê que não é só aqui no Brasil que a polícia é incompetente, nos Estados Unidos também tem isso, em qualquer lugar do mundo. Esse caso ficou, né, apenas com teorias, a gente não tem muitas informações do que aconteceu com ela, mas a chance daqueles 4 homens que abusaram dela sexualmente estar envolvido é muito grande, e também tem a questão de algum filho de policial, alguma coisa, e eu quero saber de vocês o que vocês acham, qual a teoria para vocês é a mais certa nesse caso aqui. Lembrando que qualquer informação sobre esse caso eu deixo aqui nos comentários, aviso vocês de alguma forma. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal, durmam bem e até o próximo.